Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa live deste dia, desta noite. Muito boa noite a todos vocês que estão participando aqui comigo no ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está assistindo depois da nossa live, bom dia, boa tarde, que você aproveite e desfrute muito de tudo que nós vamos falar nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui, o Washington, Taruzzi também está com a gente aqui, Elis, sim, César, que bom te encontrar, viu, meu amigo? Tá participando das lives de segunda-feira? Você acreditou que 100 pessoas estariam com a gente de segunda-feira? E olha, nós estamos com 200 pessoas, acredite você ou não. Então sejam todos vocês muito bem-vindos, todos que estão chegando aqui na nossa live de hoje. Eu tenho certeza que vai ser mais uma vez mais uma live incrível, que vai contribuir muito na sua vida, com muito conhecimento, muito aprendizado. Marlene, seja bem-vinda. Del, seja muito bem-vindo. Enzo tá aqui, Fábio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa dessa semana, que nós estamos trabalhando uma semana especial. Nós estamos na campanha Chega de Abuso. Sim, quem concorda comigo, dá um positivo, coloca aí o seu coraçãozinho. Sim, nós não podemos aceitar mais abuso em nenhum sentido das nossas vidas, tá certo? Por isso, eu me levantei essa semana juntamente com a nossa marca MoveMind para poder tratar desse assunto que é muito especial. Para quem não sabe, nós estamos no mês do Maio Laranja, sim? O Maio Laranja é um mês que foi designado, né, com a cor laranja, assim como, por exemplo, a gente tem o Outubro Rosa, que trata do câncer feminino. Nós temos também o azul, o Novembro Azul, que trata do câncer masculino. Nós temos uma outra temática muito interessante, muito importante também tratada, que é o Setembro Amarelo, que é contra o suicídio. E nós levantamos essa bandeira na MoveMind, até porque trabalhamos com ressignificar, restaurando muitas vidas. O mês de maio laranja também é um mês muito importante pra gente, então a gente levanta essa bandeira que é contra principalmente o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí, com esse tema, com essa visão do mês de maio, foi que surgiu, então, essa temática dessa semana, que é o Maio Laranja, com o tema, então, da campanha Chega de Abuso, tá certo? Então, para quem não sabe, talvez é novidade aí para algumas pessoas que estão chegando hoje, nós estamos no último dia dessa programação. Nós tivemos no dia 26 de maio de 2020, terça-feira, uma live especificamente para falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma live sensacional. Para quem não assistiu, está lá no IGBT da doutora Michele Lopes, _oficial, você pode ter acesso ao conteúdo. Foi um conteúdo muito forte, certo? Onde eu trago dados, números, mas também soluções, como a gente pode tratar situações como essa, ou se prevenir as crianças de chegar numa situação como essa, tá certo? Agora, ontem, dia 27/5/2020, que foi quarta-feira, eu falei sobre abuso dos relacionamentos domésticos. E isso acontece muito. E para quem não sabe, nesse período de pandemia, esse assunto ou essa situação aumentou consideravelmente. Então, é algo que a gente realmente tem que entender, tem que tratar, até mesmo não só por nós, mas para poder ajudar muitas outras pessoas. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos. Marta está aqui com a gente, Vanilda, linda, sim? Aqui eu não sei como que é o nome certinho, tá? Mas tá Cicírio, é isso? Dimas está aqui, Gabriel está aqui, sejam bem-vindos. Monique, Estela, o Washington, sejam todos vocês muito bem-vindos. Convido vocês a pegarem esse aviãozinho e já disparar para toda a tua rede de relacionamentos, porque o tema de hoje é algo muito importante. Se você é uma pessoa profissional, se você lidar com pessoas, é possível que você corra o risco de passar por algum tipo de abuso dos relacionamentos profissionais. É verdade ou mentira? Sim? Então, não esqueça aqui de sempre colocar o seu coraçãozinho, por favor, porque é um assunto relevante e é muito importante para que o Facebook não, né? O Instagram possa entender que realmente esse assunto é importante para as nossas redes sociais. Deixe aqui os seus comentários, faça suas perguntas, porque eu vou fazer questão de poder contribuir na medida do que você também tem de interesse nessa temática, tá bom? Então, fique comigo até o final, porque eu tenho muitos dados aqui,
muitas informações que eu trago para vocês. Michele, com qual autoridade você fala sobre esse assunto, sobre abuso dos relacionamentos profissionais? Então, para esclarecer um pouquinho, para que você possa entender o porquê que eu vou falar sobre esse assunto, qual é a autoridade que eu tenho, a minha experiência, ela vem do mundo profissional da área do mundo de multinacionais, tá certo? Sempre trabalhei no mundo corporativo. Então eu comecei muito jovenzinha, antes dos 20 anos, já como estagiária em grandes empresas, sempre trabalhei em empresas multinacionais. E na minha carreira eu passei quase 20 anos trabalhando com gestão de pessoas. O meu último trabalho, justamente numa outra empresa corporativa, foi como executiva. Então eu era gestora de todo o grupo de forma nacional. Então eu trabalhava na área de lideranças, de liderança, de gestão de pessoas, e eu sei muito bem o que acontece nesse mundo dos negócios, nesse mundo onde é tratado entre pessoas profissionais. E eu vi muitas coisas, gente. Eu vivi muitas experiências. Eu passei por abusos nos relacionamentos profissionais em várias empresas, tá certo? Então, eu tenho experiências próprias que eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Eu vi situações com colegas de trabalho acontecendo, né? Eu tive uma amiga de trabalho, para vocês entenderem, que ela passou por tanta pressão psicológica com a chefe que nós tínhamos, que ela chegou no momento da vida dela que ela teve infarto, literalmente. Ela foi afastada por 2 anos da empresa e foi detectado que foi assédio moral dentro da empresa. Então isso é um assunto muito sério, não é verdade, gente? É um assunto que pouco se fala, mas se deve tratar. Porque muitas pessoas nem sabem que passaram por abuso moral dentro das empresas e que nem sabem talvez que estão passando. Então eu quero esclarecer algumas coisas aqui até para clarificar para vocês, né? Hoje eu tenho a minha empresa que é de desenvolvimento humano, justamente por essa paixão com o ser humano, por ver exatamente como é importante um líder, uma pessoa saber lidar com outras pessoas, desenvolver essa competência emocional para saber lidar com os negócios, para saber lidar com as situações do mundo corporativo, das possibilidades de parceria, etc. Então, de sociedades, e tudo isso é muito importante. Eu tenho uma autoridade muito importante também nessa área, para que você saiba. Eu defendi a minha tese de doutorado, sou formada pela Florida Christian University, que é nos Estados Unidos, eu sou doutora em coaching internacional, e a minha defesa nessa área foi justamente nos negócios, no mundo corporativo. E interessante que uma das temáticas que eu trouxe na minha tese de doutorado foi a liderança tóxica, gente. Então eu trabalhei sobre neurociência, mostrando os comportamentos de liderança desequilibrados, o que causa na vida dos funcionários, das pessoas que convivem com esses. Então, as consequências, as sequelas na vida de uma pessoa que é assediada, que é vítima dentro do mundo corporativo, dos negócios, é muito profunda e que ali permanece por muito tempo, e essa pessoa muitas vezes, quando não detecta e chega numa situação mais grave, precisa sim de tratamento, de um acompanhamento psicológico para conseguir ressignificar a sua vida e transformar esse cenário, essa história, para que ela possa conseguir, inclusive, trabalhar, porque tem pessoas que passam por uma situação tão problemática, quando não é uma situação mais grave, que não conseguem nem voltar à sua rotina de trabalho, porque danifica toda a sua parte psíquica, da sua identidade, do seu autoconhecimento, da sua capacidade, do seu senso de realmente eu consigo, eu posso, eu sei fazer, né? Então muitas coisas são colocadas em prova e em jogo numa situação onde existe realmente uma autoridade excessiva, que acaba tendo até mesmo o caso do abuso dos relacionamentos profissionais, que não deixa de ser um assédio moral, tá bom? Então vamos lá, vocês entendendo um pouquinho sobre a importância disso tudo, eu quero trazer muitos dados e muitas informações para vocês, tá certo? Então, gente, olha, tô sentindo falta do seu coraçãozinho, manda um monte de coraçãozinho aqui para mim, por favor, tá bom? Michele, não porque eu talvez amo esse assunto, sim? Mas porque esse assunto é importante.
Não é que eu concordo com o assédio, não é que eu concordo com o abuso moral, né, dentro das empresas, mas eu entendo que de fato esse é um assunto que precisa ser falado, precisa ser tratado, tá certo? Então eu aproveito essa oportunidade nessa semana de Chega de Abuso, falando sobre crianças, falando sobre o relacionamento doméstico e agora falando sobre o relacionamento profissional, porque essa situação ela tem que ser alterada e a gente tem que criar pessoas muito mais estruturadas emocionalmente e psicologicamente para poder tratar com outros seres humanos, não é verdade, gente? Então, tô gostando, ó, esses coraçõezinhos assim, já me anima para poder falar mais coisas aqui, porque eu tô cheia de coisas para falar para vocês. Então, aproveitem. E olha, não esqueçam, pega esse aviãozinho e já compartilhe com todas as suas redes sociais, todas as pessoas que você conhece, porque é um assunto importante. Todos nós somos profissionais, então todos nós precisamos ouvir falar sobre esse assunto. Deixe seus comentários, que na medida do possível eu vou ler, e faça também suas perguntas. Vamos lá. Michele, como que funciona essa questão do abuso, né, moral, do assédio moral, dos relacionamentos profissionais? O que acontece? Muitas vezes é a imposição de uma pessoa sobre a outra, certo? Que coloca tamanha autoridade, onde traz uma fragilidade para a vítima. Sim, onde coloca a vítima numa situação totalmente desconfortável, até mesmo onde ela não consegue detectar que ela tem o poder de escolha e de decisão, né? É um poder de autoridade sobre o outro. Sim, e isso acontece muito no mundo profissional. Só que as pessoas não conseguem muitas vezes detectar, ou leva tempo para detectar. Por quê? Porque acredita que isso é normal. Ah, porque é uma ordem que está vindo de cima para baixo, muitas vezes, da própria liderança. Então, eu acho que isso é normal e não é normal, porque tem formas de liderar, tá certo? Então, muitas vezes, a pessoa que está vivendo e sofrendo essa questão do assédio moral, do abuso, do relacionamento, ela não tem uma percepção clara. E para ela conseguir perceber, gente, é necessário ter uma autoavaliação. Sabe? A vítima, ela tem que prestar muita atenção, ela tem que perceber os sinais. Você acha que isso é certo? Será que não é certo? O que ele está fazendo? Isso está sendo constante? E como a gente detecta que é um abuso? Quando são situações de humilhação, constrangimento, repetitivo e prolongado, tá certo? Então eu vou trazer aqui vários sinais, eu vou repetir para vocês o que significa isso. Vou te dar vários sinais do que é um abuso dos relacionamentos profissionais, tá certo? Agora, vou repetir. Quando que eu consigo considerar que é um abuso? Quando existe situações de humilhação, constrangimento, repetitivo e prolongado, tá certo? De todos esses sinais aqui, ou de alguns desses sinais que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, muitas vezes a pessoa também, que é vítima, não consegue aceitar aquilo e conseguir, de fato, declarar que é um abuso, que é um assédio. Por quê? Porque ela tem medo. Sim? Faz sentido para você que tá me ouvindo aqui? Sim? Se faz sentido, continua mandando coraçãozinho, continua aqui colocando seus comentários, dá o seu joinha. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Medo do quê, Michele? Medo da represária, de repente eu me posiciono, aí ele vai me atacar mais ainda. Então eu já tenho medo do sofrimento e se eu falar alguma coisa, ele pode ou ela pode fazer o pior ainda, piorar a situação. E aí eu fico com medo de perder o emprego, porque afinal de contas eu preciso do dinheiro, eu preciso do salário, aí eu penso na minha família. Então existe uma situação de submissão. Eu me submeto a passar pelo abuso para que eu possa ter uma condição de sobrevivência. E aí o profissional esquece que ele tem escolhas. Olha só, gente, nós temos escolhas, sim? E eu vou trazer também para vocês o porquê que a vítima aceita. Que tem todos esses fatores que eu estou mostrando, mas tem outros fatores também. De uma questão muito forte da própria debilidade emocional, tá certo? Então, ele se confunde na sua identidade, ele não tem certeza de quem ele é. Ó, tudo isso eu trato no Ressignificar, gente. Tudo isso eu trato no Ressignificar, certo? Uma criação que se dá, aí volta lá na live da terça-feira, onde eu falei das crianças, dependendo de como foi a criação dessa pessoa,
ela acaba sendo tão frágil emocionalmente que aí ela se submete a muitas situações do seu líder, das pessoas com quem ela trabalha, porque ela acredita que aquilo é normal, porque talvez ela via isso dentro de casa, ou porque ela não foi fortalecida o suficiente para acreditar nela, ao ponto dela se posicionar e falar assim, não, eu não aceito, eu me respeito, peraí, isso é uma falta de respeito. Como que eu vou aceitar uma falta de respeito sobre a minha vida? E aí ela acaba não se posicionando, tá certo? Então, tá fazendo sentido para todos vocês que estão aqui comigo? Se está fazendo, ó, tô gostando dos coraçõezinhos, continuem colocando e deem aí o seu joinha e coloque seus comentários, tá certo? Michele, agora o abuso é só do líder para com o liderado? O que vocês acham, gente? Coloca aí nas suas observações. O que vocês acham? Só do líder para com o liderado? Não. A grande maioria, sim, tá certo? A grande maioria acontece do líder para o liderado. E infelizmente, tem uma questão ainda do preconceito feminino nos negócios, tá? Eu passei por isso, não é porque eu sou mulher não, mas eu tenho esse direito e essa autoridade de falar porque eu vivi essa experiência, certo? Por ter, muitas vezes, eu era gestora de departamentos de logística, então eu lidava com diversos tipos de personalidades, tá certo? Diversas classes sociais e cultura. Então, dependendo da situação, eu chegava para falar com algumas pessoas e dando realmente o direcionamento do trabalho. E existia um preconceito pelo fato de eu ser uma mulher, na época mais jovem, 15 anos mais jovem do que hoje. Então, eu comecei minha caminhada na gestão muito jovem, né? Então, eu vi muitas coisas nesse sentido. E aí, olha que legal, por isso que eu tô trazendo para vocês. Não é só do líder para com o liderado, mas pode ser do liderado para com o líder também. Olha só, gente, existem retaliações onde os funcionários se juntam e colocam o líder em situações de constrangimento contínuo, ao ponto do líder não ter autoridade e ele não consegue realmente trazer o resultado para os negócios porque ele é talhado, assim, é tolhido, entendeu? As pessoas não permitem que ele dê continuidade naquilo que ele precisa desenvolver ali dentro. Isso é muito sério. Michele, isso acontece também, então vamos lá, ó, de cima para baixo, de baixo para cima, nas laterais, ou seja, entre os meus parceiros também acontece. De repente, os meus colegas de trabalho que têm a mesma classe da minha profissão, né? Ou seja, todos eles são gestores, eles também podem ter uma junção ali de retaliação em relação a essa pessoa que é de um outro departamento. Então isso acontece em diversos sentidos, tá certo? Porém, a gente tem que evidenciar que a liderança, pela sua própria autoridade, ela acaba agindo com muito mais, de uma forma muito mais incisiva no sentido do abuso dos relacionamentos profissionais, tá certo? Quando o líder, ele não é realmente um líder trabalhado, tá certo, gente? Não é um líder que desenvolveu a sua capacidade de liderança com inteligência emocional, ou seja, competências soft skill. Às vezes a pessoa é muito hard skill, tem muito conhecimento, mas ela não foi preparada soft skill nos seus relacionamentos, na competência realmente das emoções, tá certo? Tá claro pra você até aqui? Então vamos lá, eu vou trazer pra vocês algumas percepções, sinais, tá certo? Sinais de assédio moral, ou seja, de abuso dos relacionamentos. Então vem comigo e presta bastante atenção. Olha só, sentir que suas ideias e opiniões são desconsideradas. Então, quando o líder ou quando o agressor, ele sempre desconsidera tudo que aquela pessoa, aquele profissional tá falando, tá certo? Sempre as ideias dele é muito ruim, as opiniões são desconsideradas, tipo, ele só fala bobeira, ele só fala besteira, né? E faz mesmo expressões, ou então corta o assunto, não deixa a pessoa continuar falando. E isso se dá também como um entendimento de assédio moral dentro das empresas, dentro dos negócios, tá certo? Quando também, prestem bem atenção, gente, se houver xingamento ou então ridicularização, certo? Então, por exemplo, vamos falar vamos mais trazer assim da visão da liderança, que é a faixa maior em relação à questão do abuso de relacionamentos profissionais, tá bom? Mas você classifica isso para todos, que você já entendeu, que eu já expliquei. Então, vamos supor, se o líder, ele xinga o liderado, sim?
xinga de palavrões mesmo, palavrões. Você é um filho da, né, e não sei o quê, você é um ridículo, você não entende nada que eu falo, você é burro e seja o que for. Ou então faz aquela pessoa passar por ridículo, né, tipo você, olha aqui, você não sabe fazer um relatório, que vergonha, tenho vergonha de você, sim? Com às vezes, olha só, de uma forma ignorante, por uma falta de conhecimento ou de técnica, seja o que for, talvez, sim? Ele não sabe explorar o melhor do funcionário. E ele vai, de uma forma negativa, tentar uma solução para uma correção. Isso só dá errado, tá certo? Eu tenho estudos, eu tenho um estudo forte do David Rock, que ele produziu um programa que é o SCARF. Ele trabalha com liderança, neuroliderança. Ele tem um estudo de neuroliderança. E ele diz claramente, gente, que todo profissional, ele corre, ele foge das ameaças. E ele busca o tempo todo as recompensas. Então, um abusador, ele só está conseguindo o efeito oposto, certo? Ele acredita que ele está buscando resultado para o negócio, para aquilo que ele tanto almeja, certo? Porém, é uma liderança, muitas vezes até mesmo, perdão da palavra, mas eu tenho que dizer, burra. Por quê? Porque ele tem um resultado num primeiro momento, mas a longo prazo, ele não tem essa equipe na mão dele. Muito pelo contrário, ele tem uma equipe que tem uma rotatividade. As pessoas não suportam ficar perto de pessoas como essas. Sim? Faz sentido pra você? Luke chegou aqui, Rodrigo, Rose, Sara, que tá convidando várias outras pessoas aqui também, Gilza, que tá aqui com a gente, Renata. Sim, todos vocês estão chegando aqui com a gente. Faz sentido pra você? Então, olha só. E esse tipo de xingamento ou de ridicularização pode acontecer numa situação só entre o próprio líder e o funcionário, ou pode também acontecer na frente de outras pessoas, que a situação ainda fica mais agravante, certo? Porque causam sequelas. Daqui a pouco eu vou falar das sequelas que acontecem na vida de uma pessoa, da vítima, do profissional que está sendo, que está passando por esse tipo de situação. Outro sentido de abuso, tá? Sinais que você pode ver. Fazer a vítima sempre ficar em estado de alerta. Então, sabe aquela situação tipo, meu Deus, eu tenho que estar sempre vigiando, meu Deus do céu, se eu falar isso, ou se eu fizer aquilo, e aquela pessoa, ela já entra desde manhã com o coração palpitando assim, ó, saindo pela boca. Já viveram isso? Você já viveu isso? Eu já vivi isso, gente. Eu tive um chefe, olha só, na época que eu era analista ainda, né? Eu sempre fui uma funcionária muito competente, graças a Deus. Sempre trouxe muitos resultados. Então, esse meu chefe, ele tinha certo receio de mim, né? Da minha competência, de até mesmo roubar o cargo dele. E nunca iria acontecer isso, não era o meu grande objetivo em relação a isso, de forma alguma. Porém, olha o que acontecia, gente, é tão bobo, mas isso é real. Todos os dias eu saía, assim, toda hora que eu saía pra ir no banheiro, sabe o que ele fazia? Passava 2 minutos ele ia atrás de mim, pra saber se eu tava no banheiro mesmo. E eu nunca fui uma funcionária de ficar passeando, rodando pra lá e pra cá. Mas era uma liderança autocrata, sim? Que é de imposição. E ele conquista pelo medo e não pela liderança da competência que de fato deveria existir. Tá certo? Tá fazendo sentido? Então, quando uma pessoa ela tem que sempre ficar em estado de alerta. Ai, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Ai, meu Deus, será que tá dando certo? Será que ele vai falar? Será que não vai falar? Então, isso também pode ser considerado como um tipo de abuso, tá certo? Porque causa uma pressão psicológica. O sentido também da vítima sempre ter a sensação de culpado, sabe? Sempre sou culpado, porque afinal de contas, o agressor, ele nunca assume responsabilidades, certo? Ele nunca coloca a responsabilidade sobre si. Então, ele sempre volta pro funcionário ou pro parceiro, seja quem é a vítima, e diz assim, você não fez. Você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Aí ele esquece que o poder da comunicação está no comunicador e não em quem está recebendo a comunicação. Então, se o outro não entendeu, a responsabilidade é de quem? De quem está comunicando.
Não é de quem está recebendo. Porque eu não falei na linguagem que o outro consegue entender. Você está entendendo isso que eu tô falando? Sim? Olha só, o Dimas tá falando assim, colocar o dedo na cara da pessoa é uma forma de constrangimento completa, Dimas. Completa. Sim? Então, é uma forma de abuso. E se isso, volto a dizer, como que eu sei que abuso isso não é uma situação só momentânea? Quando existe situação de humilhação, constrangimento, repetição e de uma forma prolongada. Então, sempre coloca o dedo na cara. Isso é constante. E sempre existe, né, de uma forma prolongada. 5 anos que eu trabalho com ele, sempre faz isso comigo. Então, isso é, de fato, um abuso. Tá certo? Um abuso de poder. Um abuso do poder. Outra coisa, olha só. Quando também faz a vítima se sentir inseguro, com um sentimento de baixa autoestima. Ele coloca tão em xeque a capacidade da vítima, sabe? Que aí eu começo a duvidar de mim. Eu falo assim, será que eu sou competente mesmo? Será que eu sou bom mesmo? Meu Deus, será que eu sei fazer? Entende? Então, quando existe isso de uma forma excessiva, onde a pessoa não consegue mais nem detectar a sua competência, a sua capacidade, também é uma forma de abuso. Sim? Passar por situações de violência verbal, física, sexual e financeira também é considerada como abuso. Como assim, Michele? Violência verbal é o que a gente está falando aqui. Uma palavra torpe, né? Fazendo a pessoa passar por ridículo, de humilhação, com xingamento, tudo isso é verbal. Cobrando aquilo que não existiu, ele nunca pediu, e isso é uma coisa constante, né? A palavra dele nunca é verdadeira, ele fala uma coisa e parece que dá 5 minutos já esqueceu, isso é muito constante, só que ele passa a fazer uma pressão muito grande sobre a vítima. Então, é um conjunto de coisas, tá certo? E isso é considerado como vítima, como abuso moral. Quando é uma questão física, passa até mesmo gente, é loucura, mas isso existe, sabe? Tapa na cabeça, né? Puxão de orelha, e aí, você nunca presta atenção, hein, cara? Sabe? Esse tipo de coisa pode acontecer. Eu cheguei a ver, eu já comentei isso em outros cursos que eu ministro, talvez, se você já fez cursos comigo, principalmente no Ressignificar, eu já comentei isso. Pela toda essa experiência que eu venho do mundo corporativo, já vi situações de agressões físicas, de perderem a cabeça, sabe, de uma discussão, de que um tá certo, o outro tá errado, não é isso e aquilo, e perder a cabeça, de ficar um na cara do outro, assim, ao ponto de tapa na cara. Então, perder as estribeiras, né, numa situação mais constrangedora, isso de fato causa danos terríveis. Agora, a violência sexual no trabalho, existe o abuso sexual. Vocês sabiam que existe até uma lei, tá certo? Ó, já trago aqui pra vocês. O assédio sexual, existe é definido no Código Penal, no artigo 216A. Isso é crime, tá certo, gente? Crime. Então, chantagem, olha, não, se você não ficar comigo, eu não te dou aumento, que aí envolve a questão financeira. Se você não ficar comigo, eu não fecho a negociação. Se você não ficar comigo, eu te demito, você vai passar fome. Tudo isso é abuso e assédio, tá certo, gente? E também até nas questões constrangedoras financeiramente. Olha, em tipo de negociação, de desvantagens, onde promete uma coisa e não cumpre financeiramente, e isso se prolonga por muito e muito tempo. Lembra sempre, como é que eu detecto que é de fato um abuso, um assédio, né? Quando existe situação de humilhação, constrangimento, repetitivo e prolongado, tá certo? Então isso vocês têm que ficar em mente. É dessa forma que a gente detecta. Por quê? Porque como todos nós somos seres humanos, pode ser que um dia ou outro, de fato a gente comete algum erro, né? De falar uma coisa que não deveria. Mas não é porque eu tenho um comportamento abusivo, não é isso. Naquele momento, foi uma situação que eu não tive meu autocontrole, certo? Agora, quando existe, de fato, como eu expliquei, a repetição, aí sim, então você tem que ficar atento, tá certo? Estão entendendo, gente? Faz sentido pra você? Eu considero esse assunto muito importante. Muito, muito, muito importante mesmo. Sim? Tô gostando do coraçãozinho? Mandem ainda coraçõezinhos. Continuem aqui pra eu continuar explicando pra vocês. Mais coisas aqui, ó. Quando existe também ameaça, como eu tinha vinculado aqui, já até coloquei junto com violência verbal, física, sexual e financeira, tá? Tá sempre atrelado com ameaça. Sim, se você não fizer,
eu não vou te dar as suas férias. Se você não fizer, eu não ajusto o seu tempo de trabalho, o seu horário de trabalho, sabe? Então sempre fica numa situação de forma incisiva, tá bom? Quando também, gente, olha só, isso aqui também é forte. Quando a autonomia é limitada e a pessoa se sente coagida. Por exemplo, como assim, Michele? Vamos supor que eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu fui contratado, tá certo? Só que essa pessoa não me deixa executar. Ela não me deixa realizar aquilo que eu fui contratado. Sim? Então, como é que eu vou conseguir trazer o resultado pelo qual eu fui contratado? Então, essa pessoa, ela se sente coagida. Ela não consegue fazer aquilo que ela precisa fazer. E isso é uma situação de constrangimento, tá certo? Também é considerado como abuso. Tolher a pessoa, por exemplo, de informações, de participação em reuniões importantes que impede o funcionário, a pessoa vítima, de fazer o seu trabalho com qualidade. Então perceba que, olha só, gente, quantas coisas são importantes que nós estamos falando aqui, certo? Se, por exemplo, o abusador, ele não dá as informações necessárias, ele não permite que aquela vítima participe de reuniões que são extremamente importantes para o resultado do trabalho dela. Como que ela vai entregar o trabalho? Como que ela vai provar que realmente ela é boa e capaz o suficiente? Sim? Então isso também constantemente acaba causando uma pressão psicológica na pessoa e ela não consegue fazer com muito profissionalismo aquilo que ela foi realmente contratada para o negócio. Críticas destrutivas, sabe aquela pessoa assim, eu vou te fazer uma crítica, não é uma crítica construtiva, né? Que na verdade não é construtiva, é destrutiva e ele é constantemente desse jeito, sempre fazendo críticas destrutivas que acaba sendo até mesmo de forma grosseira. Isso não contribui em nada. E se isso vem acontecendo constantemente, onde essa pessoa se sente pressionada, se sente inferior, tem uma baixa autoestima por causa disso, ou seja, está acontecendo o efeito oposto. Lembra que eu falei da neuroliderança do David Rock, que diz que todo mundo foge das ameaças e busca recompensa? Então, uma crítica destrutiva e situações de comparações entre pessoas de uma forma grosseira, isso é ameaça. Eu só vou conseguir o efeito contrário. Então, não resolve, tá certo? Aparentemente pode parecer resolver num primeiro instante, mas não é de uma forma saudável, não é uma forma equilibrada. E lá na frente eu posso colher frutos, né? O caso o agressor pode colher frutos extremamente negativos, inclusive no próprio negócio, tá certo? Olha mais aqui, ó, vou te passar mais coisas. Explicar algo... isso aqui é horrível, gente. É horrível. Prestem atenção. É horrível. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vivi uma situação assim. Uma situação, foi uma única situação, mas é uma situação constrangedora e humilhante. Como que é isso, Michele? Explicar algo óbvio de uma forma didática, como se não tivesse a capacidade cognitiva suficiente de compreender. Sabe aquele tipo de chefe que fala assim, é mulher, né? Ou então, estudou, não tem faculdade, sabe? Não, eu vou explicar assim no beabá, mas a intenção é de humilhar. Não é uma intenção positiva, não, deixa eu trazer, vou até desenhar aqui, sabe? De uma forma que seja ecológica para a pessoa entender. Não, ele faz aquilo justamente com aquela cara de, você tá entendendo? Sim? Você tá entendendo o que eu estou falando? Não, porque se você não tiver... Eu desenho pra você, tá? Vamos desenhar? Vamos, ó. Pega a canetinha, tá certo? Papel e folhinha, ó. Eu vou fazer aqui pra você. É isso. Passo a passo. Você entendeu? Gente, tratando como criança, como uma pessoa infantil. Faz sentido, gente, que eu tô falando? Isso é humilhante, tá certo, gente? Isso é uma situação extremamente constrangedora que a gente pode considerar como abuso se isso for repetitivo e prolongado, tá bom?
Sim? Se você tá achando interessante esse assunto, mande um monte de coraçãozinho para trazer relevância para essa nossa live de hoje e faça suas colocações. Ó, Dimas colocou coisas legais aqui. Coloque também as suas percepções e faça suas perguntas. Vamos lá, tem mais algumas coisas aqui que eu vou trazer para vocês e já vou trazer outras visões também que não são apenas sinais, tá? Fique comigo até o final. Olha só, não deixe que a sua fala seja concluída, tá certo? Sempre interrompe de uma forma que mina toda a linha de raciocínio da pessoa, a ideia da pessoa. Então vamos imaginar, a vítima, ela tá falando, ela tá tentando explicar, mas o agressor, o que ele fala? Ele faz? Propositalmente, ele corta. Ele corta e ele vem com uma super ideia dele, ele vem com posicionamento como se ele fosse mais. Por quê? Porque o agressor, ele tem uma necessidade de autoafirmação. Sim? Ele tem uma necessidade de autoafirmação. Então eu preciso te humilhar para que eu possa me sentir superior. Essa é uma chavinha que tá lá dentro e que talvez nem eles conseguem detectar com clareza, tá certo? Mas essa é uma grande realidade. E aí o que eu faço? Eu corto toda a comunicação do meu liderado, justamente, ou da pessoa que está sendo vítima, porque isso vai inibindo ele de concluir e mostrar a efetividade da sua competência, da qualidade do seu trabalho. Olha que loucura, gente. Isso é muito forte e muito real, tá certo? Então, esses são alguns sinais de abuso. Deixa eu trazer aqui de uma forma psicológica, tá? Isso, eu trago aqui uma fala de uma psicóloga também. Eu vou trazer aqui para você entender o que eu quero dizer, tá? Vou ler aquilo que ela fala. Olha só. Abuso psicológico que leva a vítima a achar que enlouqueceu ou que está equivocada sobre o assunto, sendo que está originalmente certa. É um jeito de fazer a vítima duvidar do seu senso de percepção, raciocínio, memória e sanidade. Ou seja, faz a pessoa pensar ou parecer que está louca. Você já viveu isso, gente? Você já viveu isso, gente? Isso é loucura. Mas é real. É real. Eu já convivi com uma pessoa que hoje eu considero sociopata, tá? Michele, o que é sociopata? Eu vou explicar pra você o que é sociopata. É diferente fugiu o nome agora. Tem o sociopata e tem o que é mais conhecido. Fugiu agora o nome, tá? Se alguém lembrar aqui, pode colocar aqui pra mim, tá bom? O sociopata, gente, ele é manipulador, mentiroso, impulsivo, calculista, egocêntrico e frio diante daquele objetivo que ele tem. Então ele quer o que ele tanto almeja. Então, para ele conseguir, ele te manipula, ele entra na tua cabeça, ele entra na tua mente, para que você acredite que você é o errado. Para que você acredite que você está fazendo confusão. Ele entra na tua mente para fazer você pensar do jeito que ele quer. Ó, o Bruno colocou aqui, ó, psicopata. Obrigada, Bruno. Tão simples a palavra, né? Fugiu da cabeça. Psicopata é diferente do sociopata, tá certo? Então, preste bem atenção. Então, normalmente uma pessoa que tem um abuso da relação profissional, ele tem uma certa pegada. E aí eu preciso ter essa percepção. Até que ponto essa pessoa não tem algum tipo de disfunção na relação, certo? Ele não tem dó da outra pessoa. Ele quer realmente que o outro pense do jeito que ele acredita. E o pior de tudo, viu, gente? Ó, presta atenção. Ele mente e ele acredita na mentira dele. Então, ele tem, na cabeça dele, ele tá 100% certo. 100% certo. E ele deixa a vítima louca. Porque a vítima tem razão. Mas ele faz acreditar que a vítima tá confusa. Gente, isso é loucura. Mas acontece, tá certo? Então, vamos lá, que tem mais coisa interessante aqui pra gente falar. Michele, existe também a liderança tóxica. E a liderança tóxica, ela é diferente do assédio moral.
Aí eu vou te dizer que sim. Eu vou te explicar também o que é liderança tóxica, tá? Mas é diferente do assédio moral. E aí eu tomo base das palavras da doutora Alessandra Assad. Eu gosto muito dela. Ela fez o livro, ela é autora do livro Liderança Tóxicas. E eu tive o privilégio, ela se formou na mesma universidade em Orlando, nos Estados Unidos, que eu. E num congresso de liderança e de business, de negócios, que eu fui preletora. Lá fiz uma apresentação de 3 horas para um grupo de empresários enorme. Eu tive a oportunidade de assistir a defesa dela do mestrado. E ela estava trabalhando justamente na liderança tóxica. Então, tô te dando referências aqui que você pode, inclusive, até estudar sobre isso. E ela fala uma coisa que eu acho sensacional. Eu quero trazer a fala dela, tá bom? Ela diz o seguinte, ó. Qual que é a diferença do assédio moral para a liderança tóxica? É o seguinte. Todo assédio acaba sendo tóxico. Todo assédio moral, psíquico, acaba sendo tóxico, porque causa sequelas. Mas nem toda liderança tóxica é proveniente de assédio. Por que isso? Ó, vou voltar a dizer. Todo assédio acaba sendo tóxico, porque causa sequelas, inclusive físicas, tá? Mas nem toda liderança tóxica é proveniente do assédio. Por que ela diz isso? Porque na minha percepção, pode ser um comportamento, a liderança tóxica pode ser apenas um comportamento do líder, que não necessariamente está gerando um assédio no liderado, mas é um comportamento dele, tá certo? E que ele causa um dano para ele, para o ambiente. Mas tem uma propensão muito grande de causar um dano maior, tóxico, no próprio liderado, que é a própria vítima. Então, eu vou trazer aqui para vocês a percepção do que é liderança tóxica, tá bom? Vamos lá. A liderança tóxica é o seguinte. O líder, agora eu tô falando do líder, tá certo? Do agressor. O líder agressor. Não tô falando da vítima. Ele não admite os erros. Ele nunca admite que ele tá errado, tá certo? Então, é uma necessidade de autossuficiência. Ele sempre tá com o poder da palavra e ele vai dizer aquilo que ele pensa do jeito dele e da forma dele, sem filtro. Sem filtro, tá? Não ouve as pessoas, é o tipo de líder que não ouve, ele sempre é o 100% da razão, ele é uma pessoa que normalmente tem um raciocínio muito rápido e ele tem uma velocidade que ele precisa que todo mundo consiga atender às expectativas na velocidade dele, tá bom? A postura dele, como eu já tinha dito também em outro momento aqui nessa live, é uma postura autocrata, ou seja, sabe aquela situação assim, ó, manda quem pode e obedece quem tem juízo? Vocês conhecem alguém assim? Hã? Às vezes até na sua casa, né? O pai, a mãe. E quando eu falo de líder, gente, não é líder só homem não, viu? É líder mulher, eu conheço líderes mulheres. Aquela liderança que eu falei pra você de uma amiga minha de trabalho que teve infarto. A nossa líder era uma senhora, era uma mulher. Gente, sem brincadeira. A competência dela, ela pegava folhas de papel, assim, ó. Vou pegar algumas aqui pra vocês verem. Ela pegava folhas de papel, vamos supor que isso aqui eram relatórios. Aí ela chamava a gente assim, ó. Michele, vem aqui! Lá da outra sala. Aí eu ia, né? A gente ia. Na verdade, assim, comigo nunca aconteceu. Graças a Deus, esse tipo de situação que eu vou falar. Eu vi acontecendo com outras pessoas. Aí ela chamava, fulano, vem aqui. Aí o outro ia. Quando ela falava assim, ela começava a gritar. Olha isso aqui! Você não tem vergonha de mostrar um negócio pra mim como esse? Como que eu vou chegar lá na diretoria? Aí ela pegava e começava a jogar assim, papel, sabe? Folha. Gente, era uma coisa que você fala assim, que isso? Que isso? E aí eu via o povo pegando papel no chão, assim, ó, catando papel no chão. Aí você me fala assim, Michele, mas isso acontece? Acontece, gente. Eu tô falando de empresa multinacional alemã que eu trabalhei. Ó, a Graça tava assim, ó, a minha tia, deve ser, né? Teve AVC. Sim, essa minha amiga, colega que sentava do meu lado teve AVC, 2 anos afastada. Essa menina quase nunca voltou, teve que fazer tratamento psicológico. Você tá entendendo? Por quê? Porque é uma liderança autocrata.
100% dona da verdade, não ouve, manda, e quem tem juízo obedece, porque senão ela é um rolo compressor, é um trator, e vai fazer o que é necessário para trazer o resultado que ela acha que é o resultado, né? Só que não tem nada sadio nesse tipo de liderança. Você tá entendendo, gente? Faz sentido? Vai mandando coraçãozinho aqui, vai deixando comentários. Olha só, né? A Grazi corrigiu aqui, né? A tia, né, Grazi? Sim? Então vamos lá, olha só. Coloca pressão exagerada e sufoca. Isso também é uma liderança tóxica. Eu coloco uma pressão e eu fico batendo. Pá, 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 pá. E eu não deixo o liderado respirar. É uma pressão tão grande que eu tolho a capacidade da pessoa de conseguir pensar, de raciocinar, de criar, de buscar solução. Porque ele só foca no problema, assim, na situação. Ele tem que fazer. Sabe aquela situação tipo barata tonta, que todo mundo sai correndo, mas ninguém sabe pra onde tá indo? É mais ou menos isso que acontece quando existe uma liderança tóxica, né? E os funcionários se sentem perseguidos, completamente perseguidos. É aquela historinha assim, ó. Quando o gato sai, né? O rato faz a festa. Quando o gato sai, que é o líder tóxico, aí os ratos, agora sim, vamos ficar mais né? Vamos ficar mais leves, vamos né? Deixar o clima mais favorável, vamos respirar. Só que quando o gato volta, gente, a liderança tóxica, os ratos, todo mundo entra no seu lugarzinho, todo mundo, né? Não. E aí o líder acha que tá abafando, que tá sendo super líder. Que liderança é essa, né? Uma liderança doentia, que traz prejuízos horríveis para a empresa, para os negócios, para o funcionário, e até mesmo para ele não consegue perceber isso, né? No fundo, juntando o líder tóxico com o sociopata, gente, é uma pessoa doente emocionalmente, que precisa realmente ser tratada, que precisa ser ressignificada, que precisa ser curada. Sim, tem fundamentações de um histórico de vida que faz a pessoa ser assim, agir assim. Então, não é, às vezes, até nem porque ela quer, sim? Quando ela viu, ela já fez. E ela não tem o autocontrole sobre a vida dela. Infelizmente, isso acontece muito. E naturalmente precisa de ajuda, precisa de formas aí psicológicas de serem trabalhados, tá certo? Normalmente esse líder também não dá feedback, é horrível para tipo de retorno. Então a vítima, ela tá trabalhando no seu achômetro. E aí a situação piora, porque quando vai apresentar, não, mas não era isso que eu queria, mas você falou que eu queria, não. E você tem que adivinhar o pensamento do cara, da pessoa. É difícil, é uma pressão muito grande para trabalhar com uma liderança tóxica. Faz sentido, gente? Faz sentido? Manda coraçãozinho aqui. Ó, não dá exemplo, é o tipo de líder que não dá exemplo, ele cobra, exige, mas não faz. Tá certo? Ele quer que todo mundo faça, mas ele mesmo não faz, ele não dá exemplo. E às vezes, gente, até mesmo é um tipo de líder que é sarcástico. Sabe, assim, ele tira sarro, né, de uma forma irônica, sabe? Faz a pessoa ficar envergonhada mesmo e menosprezando. Agora, vamos lá, vou mostrar pra vocês os danos que isso acontece. Quais são os danos na vítima que passa por esse tipo de situação? Gente, fala a verdade, todo mundo tinha que estar ouvindo essa live, não é? Não é verdade? Pega esse aviãozinho, agora, depois, seja que hora for, manda pra toda a tua rede. Todos os teus amigos tinham que estar ouvindo isso, porque todo mundo lidar com gente no trabalho, certo? Ó, o César tá falando assim, ó, meu chefe é assim, é verdade isso, ele nem se percebe tóxico, terrível. E qual a solução? Aí, César, o que a gente precisa fazer? É, de fato, ajudá-lo a entender que ele, não mostrar que ele é um líder tóxico, tá certo? Porque se você falar assim, ó, você é um líder tóxico, piorou a situação. Ele não vai assumir. Essa é uma característica de pessoas que nunca vão assumir que ela é assim, tá certo? Então a gente tem que, sabe aquela situação assim, comer pelas beiradas, né? De dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Uma das coisas que eu recomendo é, faça a pessoa ir pro Ressignificar, tá? O nosso curso Ressignificar é um curso que realmente trata as suas emoções, trata a sua identidade, trata o seu coração. Tanto para quem é o agressor, como para quem tá sendo a vítima. Na verdade, todo mundo deveria ser um direito nacional. Falei ontem na live. Um direito nacional de todo mundo passar pelo Ressignificar.
certo? Por quê? Porque o ressignificar é um encontro com a gente mesmo, é onde a gente cura as nossas emoções, muitas histórias do passado, tira aquela percepção da forma de pensar, de sentir, de se comportar. A gente sai de fato de lá de dentro transformado, gente, curado, tá? Então, hoje eu tenho, por exemplo, muitos empresários, donos dos seus negócios, que fizeram ressignificar, sabe o que fizeram? Mandaram todos os seus líderes, todos os seus gestores e até mesmo funcionários para fazer o ressignificar. Porque eles voltam do curso potencializados para o negócio. Não é um tipo de curso que a pessoa sai tão, uau, autossuficiente, eu consigo, eu posso, tal. E aí muitas vezes até perde o funcionário, porque agora eu sou independente e não preciso nem dessa empresa. Muito pelo contrário. O ressignificar causa um efeito de que, uau, eu me reestruturei e agora eu tô pronto para dar o melhor de mim nessa empresa. Entendeu? Então eu tenho vários cases que eu posso estar trazendo aqui para vocês em outras oportunidades. A Graça tá falando assim, ó, é maravilhoso, tive a oportunidade de fazer o curso, vale muito a pena. Eu sou suspeita para falar, né, gente? Porque eu sei o resultado que acontece. Então, e é tudo baseado em estudo científico da minha tese de doutorado. Então não tem brincadeira não. Né? É muita experiência, muita prática ali dentro, muito estudo e muita dinâmica, tá bom? Então essa é uma das formas, mas eu vou trazer outras coisas aqui também, de formas de como a gente que passa por uma situação que pode ser uma vítima, como que a gente pode também transformar essa situação para não trazer tantos danos pra gente. Agora, quais são os danos que possivelmente acontecem? A vítima, ela fica desestabilizada em sua saúde emocional relacionada à sua profissão, tá certo? Então, a emoção dela fica totalmente abalada, sim? Ela fica com sentimento de tristeza, sentimento de medo, insegurança, os piores sentimentos que você pode imaginar, raiva, culpa, sentimento de inferioridade, baixa autoestima. Então, você quer destruir uma pessoa no campo profissional, né? Isso não é dica não, é só para você entender. É fazer tudo isso que eu tô falando aqui. E essa pessoa que não tem fortalecido as suas emoções, ela acaba se influenciando por esse clima que gera uma série de situações negativas. Então, o que mais? Ó, destabiliza o rendimento da própria profissão, porque ela não se vê potencializada para aquilo. Que é outro ponto aqui, ó, desestabiliza a capacidade profissional, ela duvida dela, sim. Gente, às vezes ela é uma pessoa super expert, ela, assim, se preparou, ela tem hard skill, ela tem soft skill, ela tem experiências e bagagens de sucesso em outras empresas, cases que levaram ela a chegar até essa empresa, esse negócio. Só que aí o que acontece? Ela se vê numa situação que ela começa a se duvidar. E até aquilo que ela conseguiu no passado, ela põe em xeque. É loucura, né, gente? Mas é real. O César tá falando assim, ó, perfeito, obrigado. Ele precisava se estruturar emocionalmente. Tudo isso a pessoa traz consigo e muitas vezes não percebe e se acha normal. E às vezes, sabe dá até assim, de certa forma, dó, César, porque é uma pessoa que precisa ser ajudada, ela não consegue reconhecer que precisa ser ajudada, mas no fundo ela sabe que tem alguma coisa errada, sabe? E aí, com amor, com cuidado, com zelo, a gente vai trazendo essas possibilidades, onde indiretamente ela acaba tendo a oportunidade de fazer um curso como esse e diretamente no curso sendo tratada e curada, tá? Outra coisa aqui, ó. Então, ressignificar de fato é preciso. Destrói a identidade emocional, duvidando de si própria. Isso aqui é muito forte, gente. Tanto da capacidade como da própria identidade. Eu não sei se eu consigo fazer e eu não sei se eu sou o suficiente para fazer. Que esse é um outro ponto que a gente trabalha muito forte no ressignificar também. A estruturação da identidade. No caso do seu chefe, ou da pessoa que você está querendo dizer, César, essa pessoa, ela também tem a identidade dela abalada. E ela precisa colocar esse tipo de posicionamento no campo profissional para trazer uma autoafirmação de poder. Mas no fundo, ela está mostrando um complexo de inferioridade que existe ali. Ela só está gritando de uma forma diferente. Diferente de outras pessoas que, de repente, com a baixa autoestima já anuncia claramente, entendeu? Toda pessoa que tem um posicionamento de autoafirmação muito incisiva é porque ela tem uma dúvida sobre ela mesma. Então, ela precisa se autoafirmar para conseguir trazer essa verdade sobre ela, tá certo? Vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. A pessoa tem que estar o tempo todo explicando
e se defendendo para provar algo. Esse é um outro dano também que acontece com ela. Isso, gente, isso é horrível. É uma pressão psicológica desgastante e gera muito estresse. Esse é um outro ponto. Agora vamos lá. O tempo aqui tá passando, eu preciso correr para trazer agora dicas para vocês de como sair dessa situação. Anotem aí, eu gosto muito que vocês venham com papel e caneta para as nossas lives, porque eu sempre ensino. Então, pega papel e caneta, porque eu vou agora ler, porque eu escrevi várias dicas aqui e eu vou ler para vocês e você pode ir anotando, tá bom? E se tiver dúvida, depois a live vai ficar gravada, você volta e vai lá de forma pausada e vai anotando. Olha só, primeira dica, peça ajuda ao RH. Se você está sendo vítima, sim, desse tipo de situação, peça ajuda ao RH, com amor, com carinho, fala, olha, eu tô percebendo isso, será que é só uma percepção minha? É uma visão minha? Me ajuda, eu preciso saber lidar com isso. Por quê? Porque o RH precisa ser informado, porque se de repente você falar assim, eu vou sair dessa empresa e não tratar esse tipo de situação, esse agressor, ele vai continuar sendo o agressor de outras pessoas, então vão ter outras vítimas, sim? E você precisa ajudar de alguma forma essa empresa também, tá? Por mais que amanhã você decida sair. Outra coisa, tenha o autoconhecimento de quem você é e da sua capacidade. Quanto mais você sabe quem você é e a sua capacidade, isso vai ser forte o suficiente para você avaliar o que o possível agressor está fazendo, para que você possa entender se aquilo de fato é um abuso dos relacionamentos profissionais ou não, tá certo? Então, e aí você vai entender se faz sentido o que aquela pessoa tá falando ou não, porque às vezes até não é por uma agressão, ela tá falando porque ela quer te ajudar, certo? E aí quando você tem o autoconhecimento e que você sabe exatamente quem você é e sobre a sua capacidade, você tem um filtro melhor para conseguir entender isso faz sentido, isso não faz sentido, tá certo? Então, aí você recebe o que for verdade e o que não for verdade você descarta, literalmente, não entra no teu coração e não vai te influenciar de uma forma negativa. Tá claro as dicas aqui que eu tô dando? Outra dica, se possível, evite ficar sozinho com esse agressor. Profissionalmente falando, sempre tem outras pessoas juntos, não é porque você é uma pessoa debilitada emocionalmente, não é por isso, é por uma precaução. Por quê? Porque você consegue também, através de outra pessoa, avaliar se a sua percepção é real ou não. Se você está criando na sua mente. Lembra porque o agressor sempre faz você se achar louco? Então, se você tem uma outra pessoa avaliando com uma visão terceira, ele consegue também entender. Não, Michelle, você tem razão. Não, aquele agressor não é agressor, tá certo? Ok, gente? Estão captando aí a mensagem? O César falando assim, gratidão do fundo, ele sempre tem dúvida a respeito da própria competência. É isso, César. Outra dica, ó, procure colocar em pauta tudo que você levar em reunião, tá certo? Traz lá depois documentado. Por quê? Porque amanhã, se ele falar assim, não, mas eu não falei isso pra você. Não, você falou, tá aqui, ó, registrado em pauta, foi assim que a gente combinou, tá certo? Isso é uma forma também de você documentar. E outra coisa, ó, documente os resultados, sim, gente, e tudo aquilo que você tá fazendo de ações. Por quê? Porque amanhã ele pode falar que você não fez, mas você tem como comprovar. Então você não tá louco. Sim, tá entendendo? Estão entendendo, gente? Manda coraçãozinho, porque tudo isso daqui é muito poderoso, tá? Vamos lá. O que mais? Procure colocar em pauta, já falei, você tem o poder de escolha, aceite trabalhar com essa pessoa ou nessas condições ou não, você tem escolha, você tem que entender isso, e é importante que você se valorize e se respeite, tá bom? Outra dica aqui, ó, procure manter calma diante da situação, mantenha a postura e o equilíbrio. Eu sei que não é fácil, mas se você trabalhar o ressignificar, você vai entender, eu te passo técnicas lá pra você manter a calma e criar postura diante desse tipo de situação. Tá certo? Entendendo que o problema não é você, o problema é ele. Lembra que ele tem as debilidades emocionais dele. Então, se você estiver curado emocionalmente, o problema não é você, não, é ele. Então, ou seja, não entra na vibe dele porque é isso que ele quer o combate. Então, se você não entrar no combate, já vai exterminar muita coisa aí. Não se humilhe, tá certo, gente? Humildade é diferente de humilhação. Falei isso ontem lá pra turma da live de ontem. Então, não se humilhe, porque o que ele quer é que você se humilhe. Quanto mais você se humilha, mais ele vai te agredir. Então, não bata de frente com essa pessoa. Não leve para o lado pessoal. Ó, esse é o mal do brasileiro. Tudo que é falado, ele fica com um dodóizinho, porque leva pro lado pessoal. Não. Seja profissional. Leve pro lado profissional e trate como algo profissional, tá certo?
Outro ponto, aprenda a colocar limites, tá certo? Em alguns momentos você vai ter que aprender a dizer não, falar assim, olha, o prazo não dá, não consigo, gente, a minha live tá terminando, tenho menos de 2 minutos, correndo aqui, ó. Compreende o seu limite e suporte também com dignidade, então, ou seja, se comporte com dignidade e compreende o seu limite. E se você achar que essa empresa não cabe pra você, bau, tchau, tchau, e não dá mais. Gente, 44% das pessoas pela consultoria Boom RH já passaram por esse tipo de situação e pediram demissões por chefes tóxicos, tá? 20% dos entrevistados disseram que o chefe roubou os créditos do trabalho e não reconheceu o valor e esforço dedicado. 20% dessas pessoas disseram, com 63% dos 20%, falaram que consideravam esse tipo de estelionato profissional. E isso é crime. Abuso moral é crime pela Lei 4742/2001. É pena de detenção de 2 anos e também multa. Aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, se você estiver percebendo alguma coisa desse jeito, gente, é crime. Tá certo? Batemos o recorde aqui, trouxe um monte de informação, espero que realmente tenha te ajudado, que Deus te abençoe. Eu peço pra você, compartilhe essa live com todo mundo. Vamos tirar uma foto? Tira uma foto nossa aqui, ó, minha, né? Tá? Vamos lá. E compartilhe nas suas redes sociais, tá? Tira uma fotinho, compartilha, me marca, me sigam quem não segue ainda. E eu convido todos vocês a estarem comigo todas as segundas-feiras nos nossos 6 encontros de desenvolvimento humano. Essa semana foi o 2º encontro. Então você pode fazer ainda mais 4, entrar na turma do Telegram. Lá nos meus stories tá o endereço do Telegram. Sim, gente, tá salvo, Sarinha. Vai ficar gravado aqui no IGBT. Compartilha com todo mundo, deixe seus comentários e... gratidão, gente. Deus te abençoe muito e obrigada por estarmos juntos, tá bom? Tchau, tchau.